Amém. Glória a Deus. Aplauda Ele. Bem forte. Podeis assentar. Abra a Bíblia em Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. Agindo Deus, quem impedirá? Olha como o povo de Israel fazia e como Deus procedia. 2:7. Josué morre, substitui Moisés e ele morre. Quando Josué morre, que era um líder de excelência, um líder forte, um líder poderoso, o povo agora fica meio que perdido, sabendo agora, muitas vezes eles deixavam de errar com receio de Josué. Tanto é que quando Josué morre, eles começam a errar bastante. E aí, esse livro de Juízes, Deus começa a delegar agora juízes. Houve a época de juízes, houve a época de reis, houve a época de profetas e juízes juntos, mas em termos de governo, houve os juízes e os reis e os líderes de guerra. Josué, Moisés, Davi foi um rei nomeado pelo povo, o povo queria um rei que substituiu a Saul. Mas no tempo de Juízes, foi logo a morte de Josué. E Deus não encontrou uma outra pessoa para substituir Josué como um líder de guerra, um líder de um exército. Aí ele levanta Juízes. Veja aqui, esse livro se chama Juízes e a infidelidade dos israelitas. No versículo 1, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no termo da sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, olha o 11, o que era mal aos olhos de quem? E serviram aos Balaíns, que eram deuses estranhos. Deixaram de servir ao Deus de Israel, deixaram de servir ao Deus de Josué e passam a servir aos Balaíns, deuses estranhos que habitavam e viviam em volta do povo de Israel. E a Bíblia diz que isso foi mal aos olhos de Deus, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, logo após a morte de Josué. Veja que muitas pessoas às vezes têm esse sentimento de sem um líder não consegue viver, não consegue seguir a Deus direito, não consegue servir a Deus direito sem um líder. E Josué era um líder muito forte e poderoso. E as pessoas sem a presença de Josué começaram a errar. E a Bíblia diz, então os filhos de Israel fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Olha um próximo capítulo, 3, do 7 ao 11. E você, acompanhando o livro de Juízes, você vai encontrar desta forma, nos capítulos, o povo de Israel fazendo o que era mal aos olhos de Deus, e Deus os perdoando. Quando eles clamavam e oravam, Deus levantava um outro juiz e colocava com eles. Então fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Você, lendo o livro de Juízes, você vê muito isso. Então fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. De novo o povo voltava a pecar, de novo eles clamavam a Deus quando o aperto vinha, e Deus levantava um novo juiz. Por isso que o livro chama Juízes. Então veja o capítulo 3, 7, que fala de Otiniel. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e ao poste ídolo. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e os entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, a Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Calebe.
Veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. Saiu à peleja e o Senhor entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e contra o qual prevaleceu. Então a terra teve sossego por quantos anos? 40 anos, até que faleceu Otiniel, filho de Kenaz. Olha o 12, nós só vamos ler o 12. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. O que é que você conclui disso aí? Como você pode concluir isso aí? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor livrou e deu o quê? Anos de paz. Deu anos de paz. Se você observar aqui no versículo 11, a terra teve sossego por 40 anos, enquanto existia Otiniel, um líder que levava o povo a fazer o que era correto, um líder que levava o povo a fazer o que era certo diante da Bíblia. Otiniel vivo, 40 anos, governa e o povo tem paz. 40 anos de um governo justo, de um governo que buscava Deus, e o povo tinha o quê? Paz. Antes, se você observar aqui no versículo 8, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Quer dizer, o povo de Deus, porque fizeram o que era mal aos olhos de Deus, Deus os entregava. E os entregou por 8 anos, na mão de passar a ser escravos, na mão de adversários. Você acha que Deus faz isso alegre e satisfeito? Você faria isso alegre e satisfeito com um filho? Ter seu filho, sua filha, e porque seu filho e sua filha estão errando, você dizia, olha, fica aí com meu filho e minha filha, faça o que bem quiser deles, eles merecem porque estão te buscando. Nós não fazemos assim. Nós não temos essa coragem de fazer isso. A gente fica batalhando e orando. Mas Deus, se você observar o livro de Juízes e outros textos na Bíblia, todas as vezes que o povo errava, Deus entregava. Mas Deus não fazia isso de bom grado. Deus não fazia isso alegre. Mas era necessário. Porque o povo recebia as bênçãos e virava as costas para Deus. Recebia as bênçãos e virava as costas para Deus. Isso a gente vê sempre, desde Adão e Eva que isso ocorreu. Desde o primeiro homem e a primeira mulher na terra, ocorreu isso. A gente tem que sempre lembrar de onde a gente saiu. Você está recebendo bênção do Senhor, está com sua vida 40 anos em paz, 8 anos em paz, 5 anos em paz. Não lembre de onde você veio. Lembre o que Deus fez na época do desespero, na época da falta de saúde, na época da dívida, na época que você clamou. Porque olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. No versículo... quando eles clamam a Deus, mas aqui 9. Mas clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador. Durante 8 anos, eles serviram a Cusã-Risataim, no versículo 8. 8 anos. Lembre que antes, depois que Josué morreu, veio um rei e eles ficaram bem durante muito tempo. Viraram as costas para Deus, 8 anos Deus os entregou. Quando a dor apertou, porque às vezes a pessoa está com uma dorzinha de garganta, toma um comprimidozinho e fica bom. Aí uma dor de cabecinha, dormiu, acordou bem. Um probleminha na unha, foi no podólogo, resolveu. Um probleminha no fio de cabelo, resolveu. Um probleminha assim com o marido, viajou, voltou bem, resolveu. Então, 8 anos ficaram desse jeito. Os problemas que vieram, problemas que eles conseguiram resolver, e não lembrava de Deus. Não lembrava de Deus. 8 anos. No versículo 9 está muito claro. Quando clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador. Tudo que Deus quer é ouvir sua oração, tudo que Deus quer é ouvir você ser fiel,
você ser fiel, você ser sincero e você clamar a Ele. E a fidelidade, a gente é fiel no horário, é 8 é 8, é 9 é 9. A gente é fiel no nosso trabalho, a gente é fiel com o nosso professor, a gente é fiel com o nosso irmão, a gente é fiel com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente é fiel com a nossa igreja, a gente é fiel com o nosso esposo, com a nossa esposa. A fidelidade, quem é fiel em tudo. Ah, não, eu sou fiel ao Bahia, porque o Bahia está ganhando. O Bahia está perdendo, eu vou ser fiel agora ao Flamengo. Uma vez eu ouvi isso de um cara, porque ele disse para mim assim, eu digo, rapaz, você não é Bahia não. Ele disse que nada, eu quero tomar minha cerveja, quando eu não era crente. E se o Flamengo está ganhando tudo agora, eu quero tomar minha cerveja. Então eu vou para a festa. Então ele não é torcedor, ele não é fiel. Quem é fiel em tudo. E a pessoa se engana achando assim, fulano foi infiel comigo, mas fulano não, é uma característica perversa. Então o povo de Israel era infiel com Deus, e quando ele apertava, aí não era dor de garganta mais, aí já era uma luta travada. Na luta travada, clamava a Deus, e Deus enviava o quê? O libertador. Porque Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é tardio em irar-se, Deus é perfeito, nós não somos. Então Deus, para continuar o projeto dele com Israel, levanta um libertador, levanta uma pessoa, porque o projeto de Deus vai continuar. Então essa geração perdeu 8 anos, Deus agora trouxe paz para eles, e eles ficaram o quê? Olha o 11, olha a diferença. A terra teve sossego por quanto tempo? 40 anos, até que faleceu Otiniel, filho de quem? De Kenaz. 8 anos eles ficaram infiéis, e agora clamam. Então, agindo Deus, quem impedirá? Veja que aqui, eles podiam estar percebendo assim, esse Cusã Risataim, nós estamos servindo a ele 8 anos. Então, uma nação, um povo dominado por outra nação, que era a nação da Mesopotâmia. Uma outra nação. Vocês agora são escravos nossos, nós somos donos de vocês, vocês vão trabalhar para a gente, vai pagar imposto para a gente. Dominado por outra nação. 8 anos. E eles aí, peraí, esse rei aí não é tão bom assim não, o rei é melhor aquele rei que serve a Deus. Clamar a Deus, e Deus levantou quem? Otiniel, diga comigo, Otiniel. Olha o 9, mas quando clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, a Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de quem? Calebe. E aí agora tiveram 40 anos de paz. Então diga assim, quando eu for fiel a Deus e clamar a Ele sempre vai me libertar, e eu vou servi-lo em espírito e em verdade. Amém, igreja? Então tome isso como exemplo na tua vida essa noite. Olha Romanos 8, versículo 31 a 39. Diz assim um cântico de vitória. Abre em Romanos capítulo 8, do versículo 31 em diante. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem achou, diga amém. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O 32. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? A tribulação, angústia, o que é que vai separar você do amor de Cristo? O que é que vai fazer você deixar Jesus? Como está escrito, por amor de ti mesmo somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que? Por aquele que nos... Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Essa é a palavra profética do apóstolo Paulo aos Romanos. E esta é a palavra profética do apóstolo Paulo para você aqui essa noite. Quem vai te separar do amor de Cristo? Principados, potestades, altura, profundidade, morte, tribulação. O que é que vai te separar do amor de Cristo? O que é que vai te separar de Jesus? A própria Bíblia pergunta. E para aquele que realmente tem uma convicção de sua conversão, nada vai separar. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir vai me separar do amor de Cristo. Amém, igreja? Essa é a promessa de Deus para aquele que segura ela, para aquele que guarda ela, para aquele que tem ela. Essa é a promessa de Deus. Uma coisa eu botei na minha cabeça com 3 meses que eu me converti. Que não havia outro Deus, não havia outra religião, não havia outro caminho. 90 dias. Com 90 dias eu ainda tinha dúvida, eu tinha vindo de várias religiões, eu tinha dúvida. 90 dias eu fechei. Não tenho nenhuma dúvida mais. Esse é o Senhor, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu quero. E aí agora passei tribulações, passei lutas, passei perseguições, mortes, uma série de coisas perto, muito perto de mim. E até hoje são 24 anos na presença do bom Deus. E já vi também com os meus olhos muita gente se afastar. Eu acho que eu já vi mais gente se afastar do que mais gente salvo. Gente que chorou, gente que pulou, gente que adorou, gente que jejuou, gente que subiu no monte, gente que fez de tudo, eu já vi se afastar. E cada vez que eu vejo uma pessoa convicta, ou uma pessoa dizer, eu quero Jesus, eu amo Jesus, se afastar, o que é que isso... Tem gente que se enfraquece. Ah, o pastor desviou, não sei quem desviou, não sei quem se afastou. Se enfraquece, eu fico mais forte, porque eu vejo que o diabo tem muito poder. E aí a gente se pergunta, como o diabo conseguiu enganar fulano, como o diabo conseguiu persuadir fulano, como o diabo conseguiu desviar fulano. Fulano estava aqui ontem, fulano estava aqui há 1 mês atrás, fulano estava aqui há 2 anos atrás, fulano estava numa vigília. Ou aqui que eu falo em relação ao reino de Deus. Eu conheço muita gente de outras igrejas, que está firme na presença de Deus, daqui a pouco está afastado. Então, assim, o que é que você tem que fazer? Aí é que está. A fidelidade, a sinceridade é algo assim muito forte. Porque não adianta a pessoa querer ser fiel com Deus se ela é infiel em outras coisas. A característica com Deus tem que ser uma só. Esse cara é fiel, esse cara é bom, esse cara é mau, esse cara é adúltero, esse cara não é adúltero, esse cara é prostituta, ele não é prostituta, ele é mentiroso, ele não é mentiroso. Então não adianta você dizer assim, eu sou fiel com fulano, porque eu gosto dele, sou fiel com fulano, sou fiel com minha esposa, mas nos contratos não é fiel. Então a característica que a pessoa tem dentro dela, e com Deus não vai ficar na casa dele, Deus vai tirar. Infelizmente. A figueira ela é uma árvore, ela balança. Toda vez que a árvore balança, nessa eleição mesmo, o que teve de árvore balançada não foi grande. Foi grande. Deus aproveitou uma eleição dentro do Brasil para balançar várias árvores. Várias árvores. Porque muita gente, quando os pastores se manifestaram a favor de um candidato, eu vi muito crente de outras igrejas, o pastor Lucinho, o pastor Márcio Valadão, Cláudio Duarte, as ovelhas desses pastores, chegavam lá nos comentários e metia pau neles. Pá, 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 pá. Aí cabe uma pergunta. Será que uma pessoa sai de uma igreja e para ela ir para outra, porque o pastor se manifestou a favor de um candidato, para ela ir para outra, tem que chegar lá na outra igreja, em vez de ir para outra igreja, ela tem que chegar, cadê o pastor? Está aí, tá. Pastor, tu é PT?
Aqui em Feira eu não conheço nenhum que é PT. Alguém pode chegar lá e perguntar a ele: tu é PT, pastor? E ele mentir para ficar com você. E se ele mentir, ele vai para o inferno. Mas eu não conheço nenhum. Eu ando com muitos pastores, conheço vários pastores, não conheço nenhum. Mas as pessoas, porque sair de uma igreja, porque os pastores todos estão a favor de um candidato, aí ela tem que fazer isso. Eu vou sair, mas eu vou bater de todas as portas. Tu é PT, porque senão lá ela vai ouvir a mesma coisa. Então a primeira coisa que ela tem que perguntar: tu é PT, eu fico aqui. Então ela tem que pensar duas vezes em sair do reino de Deus, em sair da igreja e procurar um negócio desse. Então veja que situação vai se chegando. E a árvore balança. E a árvore balança. Porque aquele que obedece pastor, se o pastor ainda tivesse errado, eu vou votar porque o senhor mandou. E sabia que se ele votar errado não está em condenação nenhuma? Nenhuma. Porque a Bíblia diz: obedecei seus pastores. A pessoa joga a culpa para Deus: eu estou obedecendo meu pastor. Você só não vai obedecer pastor em pecado. Vou roubar ele, você não tem que ir junto. Vou adulterar, você não tem que ir junto. Fora isso, tem que ser obediência 100%. Mas a pessoa, às vezes, não é assim. Então, assim, quem é fiel, e Deus procura os fiéis. Você tem que ser fiel em tudo. Não adianta você dizer: sou fiel à minha namorada, mas lá no meu baba eu vou fazer um pênalti e vou ganhar o baba. Lá no meu baba eu vou fazer isso, lá na minha empresa eu vou fazer aquilo, lá naquele cheque eu vou fazer isso, lá com o meu parente eu vou fazer isso. Ela é fiel no que ela gosta de ser, ela não é fiel. Fiel é fiel no que gosta e no que não gosta. É ser fiel, é ser homem, é ser mulher de Deus, é ser homem de Deus, ser fiel. Então, assim, veja que essa situação aqui do povo de Israel, o povo de Israel era infiel com quem? Com Deus. E Deus deixava 8 anos eles entregues. Você aguenta ser infiel a mim? Aguento. Então fica aí sozinho. Fica aí 8 anos sem a minha presença. Quando eles clamavam de dor, faziam um clamor de dor, Deus mandava um libertador, que foi Otiniel. Então, quando a pessoa aguenta: eu aguento, vai sozinho. Não precisa de igreja, não precisa de Deus, não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Vai sozinho. Eu aguento, eu vou só. Mas quando ela é fiel, ela tem essa característica: eu não posso ser infiel. Eu tenho que ser fiel. É uma característica para entrar no céu. Fidelidade. Às vezes a pessoa diz assim: fulano, ele é infiel com todo mundo, menos comigo. Caiu do cavalo. O próximo é você que essa pessoa vai trair. Entendeu? Todo mundo vai ser vítima. Mas ela não, comigo não. Trai todo mundo, menos eu. Você vai ser o próximo. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Confiar somente em Deus. Aí tu não vai cair do cavalo nunca. E se caísse, a queda não ia dar em nada. Você ia cair num pasto verdejante. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? A infidelidade não serve nem no presídio. Quem é infiel com bandido morre. É assim ou não é? Nós não estamos num país que a gente ouve isso todo dia? A lei lá é seca. Morreu. Então procure ser um ser fiel a Deus e ser fiel nos contratos. Em tudo que tu está envolvido, seja fiel. Em tudo que você participa, seja fiel. Que Deus vai te exaltar. Essa característica de fidelidade vai te elevar. As pessoas vão confiar em você. Tem muita gente que é trabalhador no nosso Brasil, mas a pessoa não sobe porque ninguém ajuda ele. Porque não confia. O cara trabalha, bom trabalhador, mas todo mundo sabe a historinha dele em feira. Aquele cara, ao realizar negócio, ele não faz negócio direito, ele não fecha o negócio direito. Aí a pessoa vai deixando de lado, ele vai ficando com todas as portas fechadas. Quando você é uma pessoa séria,
todo dia alguém bate na tua porta para você ser sócio dele. Eu sou pastor, toda semana chega gente aqui me procurando. Pastor, eu estou com um negócio aqui, vamos entrar comigo? Pastor, vamos fazer isso, pastor, vamos fazer aquilo, todo dia. Porque sabe, Augusto é trabalhador, Augusto não vai me passar a perna, Augusto é inteligente, Augusto é formado, Augusto é isso, Augusto é aquilo, e ele sócio, meu sócio, vai dar certo e tal, e tal, e tal. É assim direto. E eu tenho o tempo todo dizer não, 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 e não, e não, e não, e não. Outro dia eu falei para a pastora disse, não lhe deixa em paz, né? Mas é para desviar a conduta da presença de Deus e ficar fazendo outras coisas. E tudo coisa boa, não tem nada ilegal, mas eu tenho que recusar. Agora eu digo, meu amigo, obrigado por você confiar em mim, obrigado por você ter lembrado de mim, mas eu não quero não. Você vai achar uma pessoa. Agora, quando você é infiel, querido, as portas vão fechando, vão fechando, vão fechando. Aí tu pensa que o culpado é o diabo, não, o culpado é a tua infidelidade. Ninguém confia em você. E ninguém vai chegar perto de você para te ajudar. Porque a pessoa já olha no teu olho, sabe que tu é aquele peixe dentro d'água que escapola. Não tem firmeza em nada. Então diga para quem está ao seu lado, olhando dentro do olho, seja fiel. Que Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar. Amém? Seja fiel em tudo, para a honra e glória do nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Isaías 14, para que a gente possa orar. Olha o que diz Isaías 14, versículo 27. Isaías 14, versículo 27. Olha o que é que diz aqui. Pois o Senhor dos Exércitos, olha, preste atenção. O Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? Nós estamos com um texto que é agindo Deus, quem impedirá? É o 43, 13. E esse aqui é 14, 27. Pois o Senhor dos Exércitos determinou. Quem invalidará? A sua mão está estendida. Quem fará voltar atrás? Amém? Agora olha o 24. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Amém, igreja? Então veja assim o poder da determinação, o poder do pensamento forte. Eu pensei, vai se suceder assim. Eu determinei, assim se efetuará. Isso é fé. Isso é fé. A fé não é você dizer assim, qualquer coisa que Deus me dá, tá bom. Não. A fé é você determinar alguma coisa, orar em relação a isso, e você dizer, é só isso que eu quero, e é isso que vai acontecer. Você não tem que fugir por várias portas e dizer, o que Deus me der, tá bom. Aí não é fé. Você vive pegando migalhas. Mas a fé, ela é aquilo, é aquele alvo poderoso daquilo que você quer e é aquilo que vai acontecer. Então veja o que diz a palavra do Senhor. E aquilo que Deus prometeu, quem vai invalidar? Aquilo que Deus determinou, quem vai fazer voltar atrás? Ninguém. Em nome de Jesus Cristo, vá ficando de pé e vá aplaudindo ao Senhor. Vá aplaudindo a Ele. Diga, eu não vou viver de migalhas. Eu vou viver daquilo que eu vou determinar, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus quer para a minha vida, aquilo que Deus deseja para o meu espírito, deseja para as minhas funções, a minha vida, em nome de Jesus.